Outro dia, gente, eu entrei no elevador e tinha um vizinho com 4 placas de ovos. Aí o outro vizinho perguntou, sabendo que eu era nefrologista, se aquele excesso de ovo não fazia mal para os rins. Doutor, comer ovo assim, em grande quantidade, não faz mal para os rins? Essa pergunta é muito comum, mais do que você pensa. E hoje eu vou te dar a resposta aqui nesse vídeo, tá? Falando da relação entre ovos e problemas renais. Meu nome é André Bastos, eu sou médico nefrologista e você está no RinTube, onde a gente fala de relação entre saúde renal, saúde de uma forma geral, e no vídeo de hoje falaremos sobre a relação com ingestão de ovos, tá? Então fique até o final do vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Gente, o ovo, ele já foi muito mal falado, mas hoje ele é recomendado como um superalimento. Por que superalimento? Porque ele tem todos os aminoácidos essenciais, certo? Cerca de 6 gramas de proteína de altíssima qualidade por unidade. Ele tem um baixo teor calórico, 70 a 80 quilocalorias por ovo. Tem muitas vitaminas, né? Vitamina A, vitamina D, B12, folato, ferro, zinco. Tem a colina, um dos alimentos que mais tem colina, que é fundamental para o cérebro, para a memória, para a saúde do sistema nervoso. Tem antioxidantes também, tá? Como a luteína e a zeaxantina, bons para os olhos, principalmente para reduzir essa perda de degeneração da visão. E ainda é um alimento barato e acessível, apesar de ter subido de preço nos últimos meses, tá? Ou seja, nutricionalmente, o ovo é um alimento muito bom, certo? Algumas pessoas falam de ouro branco, porque realmente é um alimento muito completo. Só que por décadas, o ovo ele foi condenado por conter colesterol na gema. Só quem sabe, e aí era vilão, né? Várias informações fake, né? Mostrando que o ovo podia causar mal, podia causar infarto. Mas desde 2015, a ciência mudou um pouco de posição, porque os estudos começaram a mostrar que o colesterol do ovo ele aumentava o HDL também, que é o colesterol bom, aumentava o LDL, que é o colesterol ruim, aumentava, tá? Mas as partículas que eram aumentadas eram partículas grandes, menos prejudiciais, menos formadoras de placas, tá? E ele pode até reduzir os triglicérides. E o mais importante de tudo, os artigos não conseguiram relacionar ovos com o aumento do risco cardiovascular. Certo? A gente sabe que tudo tem um limite. Até água, se bebida em excesso, pode causar problemas. O que a gente sabe também desde 2018 é que cerca de 30% da população ela é hiperresponsiva ao colesterol da dieta. Por quê? Porque na maioria das pessoas o corpo compensa quando você ingere colesterol e o fígado produz menos colesterol. Mas em algumas pessoas, né, cerca de 30%, elas são hiperresponsivas. Mesmo ela comendo colesterol, o fígado continua produzindo. Isso pode ter um componente prejudicial, tá? Só que a pergunta central aqui do vídeo foi o seguinte: para os rins, o ovo faz mal ou não faz mal? Primeiro, se uma pessoa é saudável, não tem doença renal crônica, o ovo não tem qualquer problema. Certo? A gente viu isso desde 2015. Ela não tem nenhum problema de gerar doença renal crônica. Os estudos epidemiológicos não encontraram associação entre ingesta de ovos e o risco de desenvolver doença renal crônica. Então está liberado, certo? Só que pessoas que já têm doença renal crônica, principalmente naquelas que têm perda de proteína na urina, e aqui eu quero dizer que é qualquer tipo de proteína, não é o ovo especificamente, é porque o ovo é rico em proteína, certo? De alto valor biológico. Então, o excesso de proteína em quem tem doença renal pode fazer com que as células dos rins que estão doentes, elas comecem a hiperfiltrar. E hiperfiltrando, elas vão ser mais exigidas. É como se você tivesse um carro em que o motor já está funcionando de forma mais lenta, né? Tem mais força de propulsão, o carro está mais velho, o rim está funcionando menos, e você está forçando, colocando ele para viajar em velocidades altas, hiperaquecendo o carro, tomando proteína no seu corpo, fazendo com que o corpo precise filtrar muito. Então, aquele motor remanescente, aquelas células renais remanescentes, elas podem ter que hiperfiltrar e aos pouquinhos serem danificadas por conta do excesso de proteína, tá certo? Então, o excesso de proteína na dieta em quem tem doença renal crônica, principalmente se tem perda de proteína, pode gerar perda daquelas células que ainda estão vivas e prejudicar a evolução da doença renal crônica, fazendo com que você passe em estágios mais precoces
estágio 1, estágio 2, para estágio 3, 4 e 5. Lembrando que o estágio 5 é aquele que a gente faz, indica a realização de hemodiálise, tá certo? Além disso, na gema tem muito fósforo também. Então, algumas pessoas, a depender do nível de doença renal, elas talvez precisem fazer restrição de fósforo, a depender dos exames, tá certo? Então, em pessoas que não têm problemas renais, comer ovo não causa doença renal. Em pessoas que têm doença renal, é preciso ver com o nutricionista, principalmente aquele especialista em nefrologia, se ele está liberado para consumir ovo ou não. Quanto de ovo ele precisa consumir para evitar que haja uma piora mais rápida da função renal. Tá certo? Ovo é um alimento muito importante que não causa doença renal, mas em quem já tem, ele pode ter algumas restrições e cada caso deve ser olhado com muita particularidade. E para finalizar, quem come muito ovo, tipo 6, 10 ovos por dia, bom, o excesso nunca é recomendado, tá? Comer 1, 2, até 3 ovos por dia é considerado seguro para a maioria das pessoas, principalmente quem é saudável, certo? Quem come mais que isso precisa avaliar o contexto. Está compensando outra fonte de proteína? Tem histórico de colesterol alto? Tem alguma doença renal, mesmo que em estágio inicial? Então, não existe uma regra rígida, mas sim um bom senso nutricional. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe, encaminhe para pessoas que você acha que pode se beneficiar com as informações contidas aqui nesse vídeo. Eu te encontro em uma próxima oportunidade. Um abraço.